Bom, vou gravar esse vídeo aqui mais para dar uma direção de horário operacional, de janela operacional, qual ativo operar e o que dá para fazer dentro dessas janelas. Bom, basicamente, todos os ativos que estão aqui são ativos que eu já operei esse ano de 2025. E aqui está o horário de início e o horário de fim ideal da janela operacional. No caso, no caso da janela Bovespa, começa às 9 e vai até às 18. Só que como eu tô direcionando isso daqui para quem está com capital baixo, vai operar BOVA 11. E o BOVA 11 abre às 10. Então, você vai ter o histórico do Bovespa, mas tu vai boletar no BOVA 11. Então, você vai começar a sua janela operacional às 10, não às 9. Porque se você começa a janela operacional às 9, você não vai poder operar nada. Porque seu risco não vai encaixar no mini índice Bovespa e o BOVA 11 não vai estar aberto. O S&P começa às 10h30 no horário atual, mas dependendo do horário de verão americano, começa às 11h30. Geralmente no horário do S&P eu gostava de operar das 2 às 4, das 2 às 4 horas da tarde. Mas de 10 até meio-dia e meia, 10 até 1 hora também é um bom horário. Eu já cheguei a operar no passado, mas não com muita frequência. De tudo que eu operei aqui, o ativo que eu acho bem legal de operar é S&P, Nikkei. S&P e Nikkei são os dois ativos que eu mais gosto de operar. O S&P teve muitos cases bons no S&P, mas meu melhor ativo é o Nikkei. Então, se meu melhor ativo é o Nikkei, eu vou focar nele. Mas a questão, como que eu vou saber qual que é o meu melhor ativo? Testando o ativo de acordo com o horário que eu tenho disponível para operar. Então, no meu caso, o Nikkei foi a melhor janela operacional. Aqui tá das 8, mas eu começo a operar às 9. Eu não gosto de operar a primeira hora, porque eu não tenho histórico do dia. Eu prefiro ter pelo menos 1 hora, meia hora de histórico do dia para poder operar. Então eu começo das 9 e levo até as 11. O Nikkei e o Hang Seng tem duas janelas operacionais e tem uma janela do Globex. Então, o Nikkei ele vai de 8 até 11h30 e depois abre meia-noite e meia. O Hang Seng ele vai de 10 até 1 da manhã e depois abre às 2. Aí depois das 2 eu acho que fecha às 5h30. Não me recordo agora porque eu não cheguei a operar muito a segunda janela e geralmente eu encerrava na segunda janela bem antes do horário de fechar a janela. Então vamos lá. Primeiro que você vai definir é qual horário que você tem disponível para operar o ativo. Então beleza. Eu tenho disponível, antes de ir para o trabalho, eu tenho disponível das 5 da manhã até as 7. Tendo das 5 da manhã até as 7. Você vai operar o quê? DAX, Eurodólar. Você vai operar DAX e Eurodólar. Ou você pode operar a segunda janela do Hang Seng. Que a segunda janela do Hang Seng ela vai de 2 até as 6. Até as 6, 5h30. Então, se você opera a segunda janela do Hang Seng, você vai ter um período aí de 1 hora e meia. Se você opera o DAX, você vai ter o período aí de 3 horas, mais ou menos. Só que o que eu aconselho para você fazer, que é o ideal para direcionar de uma maneira, de uma proporção muito boa, é o seguinte: se você tem 3 horas disponíveis para day trade, você vai operar aí 40 minutos, você vai fazer 20 minutos seu diário daqueles 500 minutos que você operou, você vai anotar seus dados, planilhar os seus dados em mais 10, gastar 10 minutos para planilhar seus dados, e você vai gravar essa meia hora todos os dias, ou no ABS ou em algum outro programa. Você vai gravar todos os dias, você vai gravar todos os dias o que você vai gravar todos os dias aquilo que você operou dentro do dia. Então, se você operou meia hora, você vai revisar essa meia hora que você operou, gastando 1 hora para revisar aquela meia hora.
Ou seja, você vai detalhar tudo que você vê. Se você tem notebook, ou se o seu computador tem câmera, grava a sua câmera de como você tem, de como você opera, porque você vai pegar muita coisa, questão de expressão facial, tique nervoso, se você está muito estressado quando você entra numa operação, como que você manuseia a operação, como está seu emocional dentro do dia. Então é algo que eu te aconselho. Para mim, o que eu faço? Eu opero 2 horas a janela do Nikkei. Eu faço 1 hora para eu detalhar no meu diário. Eu jogo para essa planilha aqui. Eu jogo para essa planilha minha aqui de main map. Eu tenho meia hora para jogar para essa planilha de main map. Essa planilha aqui de exposição. Se quiser, tá tudo no meu link aqui. Aqui, ó. Momento. Aqui, ó. 78%, vantagem 23%. Se eu não tivesse ajustado o risco retorno, teria 78% também, só que com uma vantagem de 17%. Eu anoto main map. Tem range, tem momentum. Esses outros aqui eu estou testando ainda, estou começando a testar agora, vou começar no ano que vem. Então, anote seu main, anote seu map, anote sua exposição negativa, sua exposição positiva, anote a volatilidade do dia. Se você não tem nada que meça a volatilidade, tem o meu indicador de volatilidade, que você pode ver no MetaQuotes aqui, ó. Tem esse indicador aqui de volatilidade, só PT que é o Auto Calculation. É o indicador de volatilidade que eu uso no dia a dia ele. Basicamente, o que eu aconselho? Se você tem aí 2 horas, que são 240 minutos, você vai gastar. Você vai gastar 1 hora e 20 praticamente, operando. Você vai gastar, peraí, 240? Não, 240 são 4 horas. É 120. Você vai gastar 40 minutos operando. Você vai gastar 20 minutos para o seu diário. 9 minutos é o tempo que você tem para planilhar. Não vai ser muito trade, provavelmente. Se você só tem 40 minutos para operar, geralmente você vai fazer 5 trades no máximo, 6. E você tem 55 minutos para revisar os 40 que você operou. Então, o ideal é, começou a operar? Coloca OBS, coloca algum programa de gravar, grava a tela, sua câmera, coloca a câmera em algum lugar da tela que não atrapalhe tanto questão de informação que você vai pegar e grava. Grava a plataforma, grava a sua câmera e depois analisa depois que tu operar. O ideal é você fazer da seguinte forma, que nem eu anotei aqui para mim. Ó, janela operacional das 9 até as 11. Depois você vai anotar no diário de trade. Você tem 1 hora para anotar no diário de trade. Depois eu vou anotar meu main map. Depois que eu anotei meu main map, eu vou revisar o dia. Revisar a gravação do dia. 2 horas para revisar a gravação do dia. Aí aqui, como eu estou testando carregar a posição no overnight com parte do capital, eu tô de 3 horas e meia em 3 horas e meia fazendo uma checagem no meu overnight. Então aqui eu reviso 1 hora, eu reviso 2 horas aqui, a gravação, volto pro ativo para conferir o overnight, depois reviso mais 1 hora. Daí depois eu posso dormir. Então aqui eu ainda estou organizando minha rotina, tem dia que eu estou acordando muito tarde, tem dia que não está alinhado, mas assim, é final de ano, nós estamos no domingo dia 28, eu só vou voltar a operar no domingo dia 4. Só vou voltar a operar semana que vem. Então, se eu conseguir alinhar pelo menos a rotina de operar Nikkei, mais essa revisão aqui e dormir às 4 da manhã, tá sensacional para mim. Se eu conseguir alinhar isso daqui, já tá mais que suficiente. Eu ainda tô organizando isso daqui, tem dia que eu tô acordando bem tarde, tem dia que eu tô acordando cedo e voltando a dormir. Então, ainda tô organizando. Mas aqui, o ideal é, primeira coisa, qual horário eu tenho disponível durante o meu dia? O ideal é você ter pelo menos 3 dias na semana para operar. Mínimo. Mínimo de 3 dias na semana para operar. E no mínimo aí 1 hora e meia, 2 horas para você operar. E dentro dessa 1 hora e meia, 2 horas,
a janela de você de fato estar boletando vai ser bem menor com relação a 1h30. Vamos colocar aqui 90 minutos. 90 minutos, que é 1h30. Você só vai operar meia hora desses 90 minutos. O restante, analisar dados, revisar, ver o que está dando certo, o que está dando errado, ajustar RR conforme dado histórico. É isso que você vai fazer. Então, para mim, a janela operacional, com relação a esse restante aqui, é muito pequena. Ó. 270 minutos contra 120. Eu só vou operar 120, mas o meu trabalho nesses outros 270 minutos é o que vai fazer as 2 horas do Nikkei valer a pena. Porque eu vou conseguir ter mais oportunidade, porque eu tô lapidando minha leitura, eu tô lapidando como que eu vejo o dia, como que o ativo é em questão de otimização de risco-retorno, como que eu tô fazendo minhas escaladas a favor, como que eu tô fazendo alocação de posição para tendência. Isso tudo é revisando o dia. É revisando o dia. Se você não revisar o dia, você não tem como ter um escopo de como você vai evoluir. Então, basicamente o que eu aconselho? 2 horas. Dedica 2 horas para o trade, todo dia. Se não puder todo dia, 3 dias na semana. E faz o seguinte: olha, eu vou dedicar 2 horas todos os dias e eu só tenho das 5 da manhã até as 6. Das 5 da manhã até as 6, não. Das 4 da manhã até as 6. São 2 horas. Se você só tem das 4 da manhã até as 6, você vai operar Eurodólar e DAX. Você pode operar os dois em paralelo, ou você pode focar em um dos dois. As pessoas que operam DAX diz que DAX, quando pega tendência, é mais fácil de você operar a tendência. Mas todos os trades que eu fiz no DAX, eu tomei stop. Todos os trades. Tendência, range, reignição de tendência, reteste de tendência, tudo eu tomei stop. Então, para mim, DAX não deu certo. O Eurodólar, teve alguns trades ali que eu acertei, teve alguns trades que eu errei. Mas no Eurodólar e no DAX eu tô bem negativo. O único ativo que eu estou positivo é Nikkei e Hang Seng. Só que se eu pego o Nikkei e comparo com o Hang Seng, se eu comparo o Nikkei com o Hang Seng, o Hang Seng só me deu 20% do que o Nikkei me deu. E eu operei, todos os dias que eu operei Nikkei, eu operei Hang Seng. Então não faz sentido eu manter o Hang Seng. Faz sentido só eu manter o horário do Nikkei. E daí, o tempo que eu operaria o Hang Seng, eu usar para revisar, para construir diário de trade, para anotar meus dados, para revisar gravação, para isso. Então, basicamente, o que eu aconselho é isso. Se você tem 2 horas todos os dias, vê qual horário, qual janela que é melhor para ti, pega um desses ativos aqui. Por que só tem esses ativos aqui e na corretora tem muito mais ativo? Esses ativos que estão aqui é o ativo que eu operei, que eu tenho experiência operando. Pode ser que você ache um outro ativo muito melhor do que os que estão aqui. A questão é você saber o horário de maior liquidez do ativo, porque não adianta nada o ativo. Uma coisa que eu fiz no passado, tá? Não adianta nada você operar S&P das 2 da manhã até as 5, que é um horário de liquidez baixíssima. Um horário de liquidez baixíssimo, você não vai conseguir muita expectativa de. Você não vai conseguir muito. Obrigado. Mais alguma coisa? Não. Depois eu pago o refrigerante. Tá. Você não vai conseguir muita expectativa de alvo. Porque no Nikkei, às 2 da manhã até as 5, você vai conseguir aí 1,5 de amplitude. Enquanto no ativo do S&P, das 10h30 até as 2, você vai conseguir 7 pontos. 6 pontos, entendeu? Você vai ter uma amplitude menor. Para você performar, você vai ter que ter um lote bem maior. E a liquidez é baixa. Então, qualquer um que boletar muito acima da média vai mover o preço aí. Porque a liquidez é mais baixa. Então, não precisa ser o ativo que tem aqui. Mas pelo menos tenta respeitar essa janela aqui.
Tenta respeitar. Altera aqui, pô, eu tenho 3 horas. 3 horas vão dar 180 minutos. Eu vou operar 1 hora e vou revisar muito mais do que 1 hora. Mas o que eu aconselho mesmo é pelo menos 2 horas e você operar 40 minutos e o restante é para anotar diário, revisar main map, revisar como que você operou no dia. E aqui, basicamente, o que que você vai revisar no dia nesses 55 minutos? Você vai revisar suas gravações no OBS com a sua câmera, se você tiver câmera, se não tiver, só o gráfico. Você vai revisar a gravação do dia operacional seu, mais o que você anotou no diário. É isso que você vai revisar. Bom, o que eu tinha para falar nesse vídeo era isso. Agora, a questão de rotina, cara, eu ainda tô criando a minha. Ainda tô tentando alinhar a minha. A minha tá nesse jeito aqui. Nikkei 21, depois de fazer o diário de trade durante 1 hora, meia hora para main map, depois 2 horas para revisão e no meio dessas 3 horas para revisão, meia hora aí para eu acompanhar o overnight para ver se eu vou escalar mais ou se eu vou começar a sair de posição. Basicamente é isso. Pelo menos é isso para mim. Espero que ajude alguém e espero que vocês consigam progredir no trade.